Pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me vendo e me ouvindo aí? Sim, boa noite. Sim, tudo bem? Olha só, eu vou começando porque o pessoal tá meio lento esses dias, né? O pessoal tá demorando para entrar e aí a gente vai perdendo tempo. Eu vou já iniciando a aula aqui e depois eles assistem a aula gravada, né? Então vamos lá. Nós estamos falando aí de reações químicas. E já há um tempo, né, falamos aí a última aula foi sobre reações de oxirredução. E hoje nós vamos falar sobre concentração de soluções, né? Medidas de concentração de soluções, bastante utilizado aí em química analítica e fundamental, né, nas áreas de atuação farmacêutica, produção de medicamentos, controle de qualidade de medicamentos, controle de qualidade de alimentos, análises clínicas, né? Se vocês forem pensar de uma maneira mais fria, né, mais analítica, eu vou passar, deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu continuo a falar. Nossa aula de química orgânica, inorgânica e físico-química, né? Se você for analisar bem, deixa eu disponibilizar aqui. Joia. Nós vamos falar de concentração de soluções. Então, se você for pensar, controle de qualidade de medicamentos, existe uma concentração que vem definida pelo fabricante, né? Dipirona, 500 miligramas em um comprimido, ou 500 miligramas por ml, né? No caso da solução. Então, se você trabalha, um farmacêutico que trabalha no controle de qualidade de medicamentos, uma das funções é a análise quantitativa. O que isso quer dizer? Definir se realmente o que o fabricante descreveu para você como sendo a concentração do medicamento, né? No caso eu dei o exemplo da dipirona, 500 miligramas por ml. Uma das atribuições do farmacêutico do controle de qualidade na indústria é a análise quantitativa, ou seja, definir se a concentração é aquela mesmo. Isso é feito através da química analítica, de análises químicas quantitativas, que vão definir a concentração daquela solução. Então, aquilo que vem no medicamento, dipirona 500 miligramas por ml, é uma concentração, que a gente vai ver hoje aqui. O alimento é a mesma coisa, né? Nós trabalhamos com análise bromatológica, que é o controle de qualidade de alimentos, as análises químicas em alimentos, e existe a mesma, de maneira diferente, né? Claro, mas existe a mesma atribuição aí do profissional de realizar as análises quantitativas. Se você pegar e observar aquela tabela nutricional, por exemplo, lá vem quantidade de sódio, teor de água, teor de proteínas, teor de carboidratos, e isso é feito através de análise química quantitativa. Determinação através de uma concentração presente ali, né, na solução, no alimento, na bebida, né? O vinagre, por exemplo, ele tem uma concentração em ácido acético. As bebidas alcoólicas possuem uma concentração em teor alcoólico. Então, pessoal, tudo isso é atribuição do profissional que trabalha com controle de qualidade e é responsável pelas análises químicas quantitativas, química analítica e principalmente atribuição de concentração. É exatamente isso que a gente faz. Claro que existe análise qualitativa, que é a identificação de substâncias presentes. Está presente álcool naquela bebida? Sim, análise qualitativa. Quanto de álcool está presente naquela bebida? Análise quantitativa. Então, vocês começam a entender a importância da química analítica, da concentração de soluções, principalmente, na nossa vivência profissional. Ah, professor, mas e comprimido? Comprimido não é solução. Comprimido é sólido. Bom, primeiro que existe solução sólida também.
Solução é tudo aquilo que você tem mistura aí de dois componentes. Normalmente a gente tem solvente soluto formando a solução quando é líquido, mas eu tenho soluções gasosas, tenho soluções sólidas como o próprio comprimido. Se você olha para o comprimido, sabe que tem vários constituintes, vários componentes químicos e você não consegue identificar, é porque uma mistura homogênea é uma solução sólida. As ligas metálicas, como o ouro 18 quilates, é uma solução sólida. Mas a análise de identificação de concentração de um comprimido, por exemplo, a primeira coisa que você faz é dissolver o comprimido em água. Então, principalmente as análises mais simples, que são titulação, que a gente vai ver, uma análise que a gente faz muito em laboratório, vocês vão fazer muita titulação até o final do curso, é uma análise que determina a concentração em líquidos. E aí, tudo que a gente pega, que é sólido, no caso, né, do meu exemplo, um comprimido, a gente dissolve o comprimido em líquido, em água, principalmente, ou outro solvente aí, de acordo com a característica, né? E titula. Então, de todo modo, a gente acaba transformando aquele comprimido em uma solução líquida, para que a gente proceda à análise quantitativa, análise química quantitativa. Da mesma maneira é feito com cosmético, é feito com alimento, né? Você vai fazer de acordo com a designação do material, do produto que você está usando, qual a amostra que você está usando. Existe, né, ou pela farmacopeia, a farmacopeia é mais comum você encontrar ensaios de medicamento, de matéria-prima, de bases farmacêuticas. Mas vocês podem encontrar também referências de ensaios para alimentos, tá? Principalmente alimentos fermentados e alimentos láticos, né? Queijo, iogurte, é muito comum também de ser utilizado como amostra de análise química quantitativa. Uma joia? Então é o que a gente vai ver hoje. Nós vamos estudar os tipos de concentração de soluções, que são mais comuns, né? São várias medidas. Aí, ppm, por exemplo, é um tipo de concentração, né? Parte por milhão. Mas hoje nós vamos ver primeiro as mais comuns, né? Isso vai ser aprofundado até mesmo ao longo do curso. Isso não vai ser exaurido, esse conteúdo, na nossa disciplina de Química Inorgânica. Depois vocês vão aprender isso de novo em Química Analítica. Depois a gente estuda isso de novo em controle de qualidade. Então, assim, é uma parte do conteúdo da farmácia muito importante. Justamente por isso ele é várias vezes citado, estudado e aprofundado. Ok? Bom, o que é então o termo concentração? A concentração é o termo que nós vamos utilizar para fazer uma relação entre uma quantidade de soluto, uma quantidade de uma substância, e a quantidade de solvente em uma solução. De maneira geral, é você identificar na solução a quantidade do soluto. Ok? Pego um pó, medicamento, né? Por exemplo, ácido acetil salicílico, AS. E coloco em uma certa quantidade em 500 ml de água. E eu quero definir a concentração. Eu posso definir a concentração, eu posso definir a quantidade de ácido acetil salicílico que eu tenho ali, porque a concentração é por volume, né? É tantos miligramas por cada ml, né? Então eu tenho sempre uma relação da quantidade do soluto pela quantidade aí da solução. Isso é a concentração. Mas, de maneira análoga, através de cálculos, eu consigo calcular a quantidade total da substância, né? Então, se eu sei que eu tenho 10 miligramas por cada ml de uma solução de ácido acetil salicílico. Se eu tenho 1 litro de solução, você faz uma regra de 3 e descobre a quantidade em miligramas total que você tem naquela sua amostra de solução ali, ok? Então, se você desidratar, se você secar toda a água, vai sobrar para você aquela exata quantidade de sólido no final, tá joia? Então, nós podemos ter aí
mol por litro, grama por litro, por ml, ok? As quantidades podem ser dadas em massa, volume, mol, etc, né? Então, nas fórmulas, a gente tem normalmente a massa, que é o M, apresentado em gramas, o N, que é o número de mols, apresentado em mol, e o V, que é o volume, apresentado em litro. É padrão? Sim. É sempre sim? Não. Isso vai depender, né? O medicamento, por exemplo, eu não vou apresentar a concentração em grama por litro. O medicamento vem em gotinhas, para você pingar, 10 ml, 50 ml, que seja, né? Mas 100 ml, tudo bem. Né? 500 ml, como soro fisiológico, que vem, né, em frascos maiores, em bolsas maiores, glicofisiológico, soro injetável, de maneira geral, vem em frascos de 100, 250, 500 e 1000 ml. Aí tudo bem. Eu posso ter para facilitar o cálculo, eu posso colocar ali qual a concentração em todo o volume, que é 1 litro. Mas, normalmente, medicamentos a gente vê em ml, tantos gramas, tantos miligramas por ml de solução do medicamento. Joia? Isso também é uma questão para cálculo farmacêutico e de enfermagem, né? Por exemplo, se eu tenho que a dipirona é 500 miligramas por ml e está prescrito 1 grama de dipirona, você sabe que você vai precisar de 2 ml, entendeu? Então, você vai utilizar isso para definição de cálculos de maneira geral, para orientar os cálculos de uma maneira geral, dentro da farmácia, da enfermagem, da medicina. Tipos de concentração. Cada grandeza tem um índice, então nós utilizamos índices aí. Por exemplo, 1. Quando a gente põe 1, a gente está falando normalmente da quantidade do soluto. 1 é o soluto. Quando a gente põe 2, normalmente é o solvente, né? A gente acaba utilizando aí 1 para soluto e 2 para solvente para padronizar e facilitar a gente entender a fórmula. E quando não tem nenhum, a gente está falando da solução como um todo, né? Por exemplo, M2, V2, eu estou falando do solvente. M1, M1, eu estou falando do soluto. Okay? E se não tem nenhuma, eu estou falando da solução como um todo, um somatório. Exemplos. Massa de 2 gramas do soluto NaCl, M1 igual a 2 gramas. Então, M1, que é o M do NaCl, é a massa do NaCl igual a 2 gramas. O número de mols, de 0,5 mols de solvente, seria água, N2, estou falando solvente, 0,5 mol. Volume da solução como um todo, solução somente V, 14 litros. Quais serão as concentrações, os tipos de maneira de expressar concentração que nós vamos aprender hoje? Concentração comum, molaridade, título, fração molar e normalidade. Existem outros? Sim. Mas, como eu disse, isso não se esgota em uma única aula. Tá? Isso é uma sequência, isso é um raciocínio que vocês vão aprender ao longo do curso, ok? Não posso nem chamar de um conteúdo da farmácia, na verdade é um raciocínio mesmo que vocês vão ter que aprender aí durante o curso, né? É o raciocínio farmacêutico, né? Importante que a gente desenvolva. Mais importante que a gente aprender conteúdos num curso superior, como farmácia, é a gente desenvolver a habilidade de pensar como profissional. É o raciocínio da profissão, né? E essa questão de concentração é importantíssima. O que é a concentração comum? Aí a gente chama de C. É a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Olha a fórmula aqui. C, o que é o C? Concentração comum, solução, gramas por litro. M1 seria a massa do soluto, aqui em gramas. M1. M2, desculpa, V seria o volume da solução. Então, eu tenho C sem índice e o V sem índice, porque eu estou falando de solução como um todo. E o M1, que é o do soluto. Como que é a fórmula? C é igual a M sobre V. Massa do soluto sobre volume da solução. Resumindo, né? Concentração comum da solução é igual a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litro. Vai me dar um resultado em grama
por litro, porque eu estou dividindo grama por litro, meu resultado vai ser em gramas por litro. Se eu quiser converter em miligramas por litro, miligramas por ml, ok? Sem problema, fiquem à vontade. Às vezes o raciocínio necessita isso, né? Às vezes a gente precisa de fazer esse tipo de cálculo de conversão para ml ou para miligrama, tá? Pelas características aí do medicamento, né? Que a gente está usando aí. Joia? Então, por exemplo, aquela concentração da dipirona, 500 miligramas por ml. É a concentração comum. 500 miligramas é a massa do soluto, que é a dipirona. O volume aqui em ml da solução, né? Não está em litros, está em ml, mas como eu disse, é só uma questão de conversão. O raciocínio da concentração continua o mesmo. Exemplo, qual a concentração comum em gramas por litro de uma solução de 3 litros? Então, volume da solução, 3 litros, com 60 gramas de NaCl. Então, a gente vai substituir nessa fórmula aqui. Nós temos 60 gramas em 3 litros. Então, vai ser como? 60 gramas dividido por 3 litros. Quanto que vai dar? 20 gramas por litro. O que isso quer dizer? Se eu pegar 60 gramas de cloreto de sódio, dissolver, solubilizar em 3 litros de solução final, eu vou ter 60 gramas dividido por 3 litros. Ou seja, 20 gramas a cada litro dessa solução. M representa a massa em gramas, V representa o volume em litro da solução. Entendido isso aqui? Sem dúvidas? Bem tranquilo por enquanto, né? Então vamos lá, essa é a mais simples delas. Importante. Concentração comum é diferente de densidade. Lembrem que a fórmula da densidade que a gente viu no período passado, que é uma propriedade específica da matéria, parece igual. Olha só, densidade é massa por volume também. Só que densidade é massa da solução por volume da solução. É sempre a mesma coisa. A densidade é de uma substância. Então, a densidade da substância é a massa da substância pelo volume da substância. Diferente da concentração, que é a massa do soluto pelo volume da solução. A fórmula é diferente e são grandezas diferentes também. São, ok? Propriedades diferentes, ok? Beleza? Quando eu falo de massa de solução, eu estou falando da massa do soluto somada à massa do solvente. M1 mais M2, né? Então, não confundam densidade com concentração comum, ok? Que é a nossa aqui de hoje. Molaridade. Essa aqui também é extremamente utilizada, até porque as análises químicas quantitativas, como eu falei com vocês, de medicamento, elas são feitas em mol por litro. Normalmente eu tenho a titulação, eu tenho uma solução em mol por litro com a concentração que eu conheço. Então, eu tenho uma conhecida e tenho uma desconhecida, que é aquela que eu estou querendo analisar. Então, eu quero descobrir a concentração de uma solução. Essa tem concentração desconhecida. Eu utilizo uma com a concentração conhecida. Então, uma conhecida, outra desconhecida. A molaridade de uma solução... Molaridade é a mesma coisa que concentração molar, tá, pessoal? A molaridade de uma solução, que é o M maiúsculo, é a concentração em número de mols de soluto e o volume de 1 litro de solução. Eu poderia, vocês vão ver mais para frente aí, pegar essa massa e transformar em um número de mols. É a mesma coisa. E dividir pelo volume ali. Então ficaria assim, a fórmula. M, que é molaridade ou concentração molar, é igual número de mols do soluto pelo volume da solução. Número de mols em mol, unidade mol, e volume da solução em litro, unidade litro. N1, que estaria aqui, é o número de mols do soluto, e o V é o volume da solução. Qual que é a minha unidade de molaridade? Mol por litro.
Vocês já sabem como que transforma número de mols em massa e massa em número de mols, né? Então, a partir desse raciocínio, vocês conseguem fazer esse cálculo sem nenhuma dificuldade, né? Exemplo, né? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. O cálculo da molaridade é feito através da fórmula acima, não está acima nada, né? Está do lado. Ou por regra de 3, tanto faz, né? Se vocês acharem mais fácil, a fórmula é essa aqui, ó. Outra fórmula que utilizamos é achar o número de mols de um soluto. Então, você pode, se você tiver esse raciocínio aqui que eu estava falando com vocês, se você tem a massa, concentração comum, e não tem número de mols, você tem que calcular o número de mols. Como calcula? O número de mols é a massa pela massa molecular, aquela massa molecular lá da tabela periódica. Então, divide a massa pela massa molecular que está lá na tabela periódica, você acha o número de mols. Ok? Onde? N é o número de mols. M é a massa do soluto em gramas. E o MM é a massa molar. A gente está falando sempre de uma coisa só aqui, né? Nós estamos falando aqui só do soluto, né? Então, se a massa molecular é o número de mols pelo volume, e o número de mols é a massa dividido pela massa molecular, em vez de N aqui, ó, eu substituo por M dividido por massa molecular. Tá aqui. Só troquei isso por isso, né? Eu já disse que é a mesma coisa. Ok? Se você tem a massa e não tem o número de mols, você calcula o número de mols e é dessa maneira aqui que se faz. Joia? Dúvida? Deixem passar muito não. Tem? A gente vai falando, né, de outros tipos de concentração. Se tiver, vocês podem me parar aí para a gente não ter um acúmulo aí de informações. Tá tranquilo até agora? Tranquilo? Essas questões ficam mais claras com exercícios, né? A nossa lista de exercício dessa etapa tá aqui. É concentração. Como sempre, a parte de cálculo, eu prefiro deixar na lista de exercícios para vocês do que colocar isso de maneira mais complexa na prova, né? Vocês têm menos tempo e, infelizmente, nós não tivemos um tempo satisfatório para a gente discutir isso, fazer isso em sala de aula, porque a gente faz isso exaustivamente em sala de aula, até vocês aprenderem. Claro que nós faremos isso ainda, né? Mas esse não é agora o momento, né? Para a gente pegar pesado aí com fórmulas, com cálculos químicos, né? Mas esse momento irá chegar. Exemplo. Qual a molaridade de uma solução de 3 litros, volume da solução, 3 litros, está aqui, resolvido, com 87,75 gramas de NaCl? Bom, se eu estivesse falando, deixa eu escrever aqui. Se eu estivesse falando, isso aqui, né? Se eu estivesse falando, deixa eu achar aqui. É isso mesmo. Se eu estivesse falando de concentração normal, desculpa, comum, né? Eu falaria de massa por volume. Então, seria o quê? Seria 87,75 dividido por 3, não é? Mas não é isso que está pedindo. Está pedindo concentração molar, molaridade. Primeira coisa é eu pegar o 87,75, dividir pela massa molecular do NaCl. Qual que é NaCl? Lá na tabela periódica a gente sabe que o Na é 23, né, gramas por mol, ou UMA, unidade de massa atômica, e o cloro é 35,5. Então, se eu somar 23 com 35,5, vai dar 58,5. Então, eu tenho que dividir 87,75 dividido por 58,5, eu vou ter 1,5 mols. Aí eu divido. A fórmula eu vou usar agora. Número de mols dividido por volume. Número de mols do soluto, 1,5. Dividido por volume da solução, 3. Que é o volume do solvente aqui, ó. Eu vou ter, então, 0,5 mol por litro, ou 0,5 molar. A unidade é mol por litro ou molar. Beleza?
eu tirar isso daqui, né? Senão ele vai ficar agora. Eu sempre coloco e depois eu nunca sei como que tira essas anotações. Título e percentual. Na verdade, título e título em porcentagem. Acaba sendo a mesma coisa aqui. Só que o título é um número inteiro e o percentual é um número inteiro em porcentagem, por 100, né? É a relação entre soluto e solvente de uma solução dada em percentual. Os percentuais podem ser percentual de massa por massa, peso por peso, que é, né, assim, ó, porcentagem M/M ou porcentagem P/P, que é a porcentagem da massa do soluto pela massa da solução, do peso do soluto pelo peso da solução, percentual massa-volume, que é o percentual de M/V ou P/V, que é a porcentagem da massa do soluto pelo volume da solução, ou volume também, que é o percentual de volume do soluto por volume da solução. Se eu multiplicar por 100, isso se transforma em porcentagem, né? Se eu pôr direto, vai ser um número, né? Fracionado ali. Se eu multiplicar por 100, vai ser um número em porcentagem que representa quantos por cento da massa da solução total representa a massa do soluto. Do volume da solução total representa o volume do soluto, né? Então tá aqui, ó. Título, massa. Massa do soluto pela massa da solução. A massa do solução é a massa do soluto, mas a massa do solvente, né? Somados. Se eu, por um acaso, multiplicar isso por 100, eu vou ter em porcentagem. Beleza? Por exemplo, vou pegar um fácil aqui para vocês verem. Vamos supor que a massa do soluto é 0,5 gramas. A massa do solvente também 0,5 gramas. Só um exemplo. Então, quer dizer que a massa do soluto 0,5, a massa da solução seria 1, que é 0,5 mais 0,5. 1 dividido por 0,5 mais 0,5, né? Aliás, 0,5 dividido por 1 seria 0,5. Se eu multiplicar por 100, seria 50%. Quer dizer que a massa do soluto representa 50% da massa total da solução. Joia? Exemplo. NaCl, 20,3%. Então, quer dizer que eu tenho 20,3 gramas em cada 100 gramas de solução. 50% de NaOH, quer dizer que eu tenho 50 gramas de NaOH em cada 100 ml de solução. Massa por volume aqui. Em cima é massa por massa, né? O primeiro exemplo. 46% de etanol, quer dizer que eu tenho 46 ml de etanol em 100 ml de solução. E o álcool 70, que a gente tem usado muito aí? Quer dizer que ele é 70% de etanol. Ele é 70 ml de etanol em 100 ml total de solução. Então, eu tenho 70 ml de etanol com o restante ali. Solução total, mais 30. Então, eu teria aí em 100 ml 70 ml de etanol puro e 30 ml de água, né? Porcentagem aí, 70% etanol, 30% de água. O título não possui unidade, ele é adimensional, ou seja, ele varia de 0 a 1. 0, 0, 1, ou seja, 0, 1 é 10%, 0, 2 é 20%, que é o que você multiplica por 100, né? 0, 3 é 30%, até 0, 9, 90% e 1, 100%, né? Então, o percentual aí vai acompanhar o título. Título 0, percentual 0. Título 1, percentual 100. Título 01, percentual 10%. 02, 20%. 03, 30%. 04, 40%. Assim sucessivamente, né? Até 100%. Ilustrando. Título é igual massa do soluto, que é M1, dividido pela massa total da solução. Ou título é igual M1 dividido por M1 mais M2. Para encontrar o valor percentual através do título, é só eu pegar isso aí e multiplicar por 100. Acabei de explicar isso ali para vocês, né? Vamos para um exemplo prático aqui, um exercício. Uma solução contém 8 gramas de NaCl e 42 gramas de água. Eu já sei que eu tenho 8 gramas de NaCl, 42 gramas de água e 50 gramas de solução total, que é o somatório, né? Qual o título em massa da solução? E o título percentual? Então, vamos lá. O título seria
Massa do soluto, que é 8 gramas, dividido pela massa da solução, que é 42 mais 8, 50 gramas, eu tenho o título de 0,16. Como eu falei com vocês, 0,16 eu multiplico por 100 para eu ter o título em porcentagem, percentual. Vai dar 16%. Entenderam? Título em massa, massa do soluto por massa da solução. Esse valor multiplicado por 100 é o título em percentual, em porcentagem. Tá joia? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Ou ficou alguma dúvida aí com relação a essa nossa primeira parte aqui? Nada a perguntar, não? Que aí eu queria ver umas atividades, uns exercícios aqui para a gente discutir. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Ou ainda não? Tudo Não? certo. Certo? Deixa eu só abrir aqui que está num outro slide um outro exemplo aqui para vocês, tá? Está num outro material aqui. A gente calcular alguns aqui. Vocês estão com caneta, papel aí, que dá para a gente fazer um cálculo? Cíntia, pode perguntar. Quer perguntar? Tá no bate-papo? Deixa eu abrir. Ah, tá. Foi sem querer? Tá jóia. Vamos lá, ó. Quero mostrar uns exercícios aqui para vocês mais simples. Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Abriu a página? Abriu? Uma página aqui de exercícios resolvidos? Abriu. Vamos pensar essa primeira aqui, ó. Primeira questão aqui. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Questão simples, ó. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual a concentração da solução final? Nós estamos falando de concentração comum, não é? Qual seria o valor? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Qual que é a fórmula de concentração comum? Massa do soluto por volume da solução. Massa do soluto, 4 gramas. Massa da solução, volume da solução aqui, né? Desculpa, 2 litros. Então, qual que é a resposta? A massa, 4 gramas, dividido pelo volume da solução, 2 litros, 2 gramas por litro. Simples, né? Então, essa aqui é um pouquinho diferente, mas simples também. Façam essa aí, ó, a segunda. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, ó. Espera aí. Isso aqui. Complete espera aí, vamos isso aqui mesmo, melhor. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação, em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com volume de 220 ml. Então, qual a concentração em gramas por litro dessa solução? Vou dar uns minutinhos aí. Façam esse cálculo rapidinho aí. Quem vai dar a resposta aí? Lembrem que a fórmula é
Lembrem que a fórmula é concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A concentração vai ser... Qual que é a massa do soluto? 33 gramas. Qual que é o volume da solução? 220 ml. Estou fazendo correto ou eu fiz alguma coisa errada aqui? Ninguém observou nada, não? O exercício está me pedindo a concentração em gramas por litro e me deu o volume em ml. Então, eu tenho que transformar 220 ml em litro, que vai dar isso aqui. Quanto que vai dar? Façam esse cálculo aí. Me digam quanto que vai dar esse resultado final. Descobriram? Letra E. 150. 150. Viu? Neste caso, temos que passar o volume da solução de ml para litro. Tem que observar a unidade. Se é em gramas por litro, vai ser 0,22 litros. Então, calculando aqui, 150 gramas por litro. Dificuldade? Nenhuma, né? Então, deixa eu voltar aqui para a gente fazer uma molar também. Não tem muita diferença de uma para outra, na verdade, é só a nossa unidade, né? Vamos pensar nessa aqui. Ó, uma solução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água apresenta densidade, olha, ela dá densidade 1,044 gramas por centímetros cúbicos. Como é que eu calculo a concentração em mol por litro dessa solução? Primeiro, eu tenho que usar a fórmula da densidade. Então, se eu tenho densidade 1,044, densidade é massa, que está aqui, por volume, para eu saber quanto que ela vai ocupar de espaço em volumes, né? Então, vamos ver como é que a gente chega nessa resposta final. Olha só, exercício até comprido, olha só. Estão vendo? Olha só. Fórmula da concentração em mol por litro ou molaridade, vocês sabem que é massa do soluto pela massa molecular do soluto por volume da solução. Então, como é que vai ficar? Primeiro, ele te dá a densidade, você tem que trabalhar com a densidade, ó. Então, qual que seria essa massa total? Seria 368 gramas mais 1.600 gramas que fala no enunciado, né? Vai dar 1.968 gramas pelo volume que ele te dá, que é 1,044 gramas. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, né? 1.885 centímetros cúbicos, que é 1.885 ml. Joia? Para transformar isso aí para litro, tem que transformar em decímetro cúbico, ele faz a conversão, né? Que 1 centímetro cúbico é 0,001 decímetro cúbico, né? 1 ml, mesma coisa que o litro dividido por 1.000, né? E aí, no final, você vai ter que é 1,885 litros. 1,885 litros. Agora que você vai calcular. Então, até aqui que está a dificuldade do exercício, que o cálculo mesmo seria 368 gramas, dividido pela massa molecular da glicerina, que é 92 gramas por mol, e o volume da solução final, que é 1,85 litros. Que daria 2,1 mol por litro. Um pouco mais difícil, né? Raciocínio um pouco mais complexo. Mas ainda nada muito complexo, não. Olha, pode perguntar.
Aqui, tem como você voltar só lá na fórmula da densidade, fazendo favor? A densidade deixa eu pôr no exercício aqui. A densidade, É, porque só que me conferir. é a massa da solução pelo volume da solução. Da solução. Isso, porque aí, por que ele somou? Porque a massa da solução é a quantidade de glicerina, que é 368, mais a massa da água, que é 1.600. A solução é a mistura dos dois, né? Sim. E o volume ele te dá aqui quanto que é, ó. Né? Ah, tá. Então, Isso. você vai fazer, você vai acabar fazendo o cálculo a partir daqui, viu? Aí ele faz a divisão aqui. Beleza. Tá? Joia? Vamos pegar um mais simples. Qual a massa de ácido sulfúrico, H2SO4, necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mols por litro? Massa molecular do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Então, 98 gramas para 1 mol, quantos gramas em 3 mols? Entenderam? De cara, você sabe que você tem que transformar aqui. Então, faça o cálculo aí, ó. 98 gramas, por regra de 3, né? 98 gramas daria para fazer 1 mol. Está presente em 1 mol. Em 3 mols, eu tenho que multiplicar 98 por 3. Quanto que dá? 98 por 3 vai dar... 294. Então, eu preciso de 294 gramas para eu ter 3 mols. Mas ele quer 3 mols em 1 litro. Ele quer quantos litros? 2 litros. Então, eu vou ter 588 gramas no final? É isso mesmo? Concordam? Dados o exercício. M1, que é a massa do soluto, é o que ele quer encontrar. A massa molecular ele te deu que é 98 gramas por mol. O volume que você quer, ele te deu que é 2 litros. E a concentração que você quer, ele te deu que é 3 mol por litro, concentração molar. Clicando na fórmula, nós temos que concentração molar é a massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto pelo volume final da solução. Como é que fica isso aqui? Massa do soluto, não sei, é o que eu quero encontrar. Massa molecular, 98. Não é isso? Volume, 2. E aqui o M, eu sei que é 3. Então, ele te deu esse massa molecular, essa concentração molar, que é 3 mol por litro. Não te deu esse. Te deu esse aqui, que é a massa molecular do ácido sulfúrico, que é 98. E te deu esse volume, que é 2. Então, vai ser 3 é igual a M1 dividido por 98 vezes 2, que vai dar 588. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou deu para entender aí? Tranquilo? A questão da atividade nessa etapa vai ser de concentração, tá? Como eu disse, eu prefiro trabalhar isso com vocês no exercício e não na prova, pelo tempo aí, vocês ficarem calculando isso, tá? Vamos ver uma aqui de título, então, ó. Pessoal, esses sites que tem exercícios corrigidos também ajudam bastante vocês a estudar a matéria, viu? Aproveitem aí, aprendam a utilizar. Olha esse aqui, ó, pra gente encerrar. Calcule o título e a porcentagem em massa por massa, de uma solução feita a partir de solução de, parecido com aquela outra, ó, 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Então, vamos lá. Ó, título é a massa do soluto, a massa em gramas do soluto pela massa em gramas da solução. Qual que é a massa do soluto? 368 gramas. Qual que é a massa do soluto? Mais a da solução, né? Solvente mais soluto. Então, somatório. M1 a gente tem lá que é 368. O somatório do 368 com 1.600 é soluto mais solvente, a massa da solução total. Dividindo 368 por 368 mais 1.600 dá 0,187. Esse é o título. A porcentagem eu multiplico isso por 100. Vai dar 18,7 de soluto.
Se eu tenho 18,7 dissoluto, o resto é o quê? Solvente, 81,3. Beleza? Alguma dúvida? Ou vai surgir aí na elaboração aí na execução dos exercícios? Não vai fugir disso não, mas nós vamos dar um jeito de discutir isso numa aula de correção, como nós fizemos na primeira etapa. E nós não vamos ter questões de muito cálculo na prova, porque o tempo é curto, né, limitado, a gente acaba complicando a vida de vocês aí. Sabe que o sistema internet falha, e aí cai a internet, e vocês acabam ficando apavorados, né? Então, eu prefiro fazer como eu fiz na primeira. Colocar mais questões, na primeira prova, colocar mais questões objetivas, e depois a gente acaba aplicando essas questões de cálculo, de um raciocínio mais complexo nas atividades que vocês têm que entregar. Beleza? Então, até a próxima semana. Vejam a aula de novo aí, façam mais exercícios, peguem esses sites da internet com exercícios corrigidos. Isso acaba ajudando vocês aí a entender o raciocínio, tá? Desses cálculos, tá bom? Então, um grande abraço para vocês aí, bom final de semana. Até a quinta-feira da nossa próxima semana, tá joia? Vai ser véspera de feriado, né? Tchau, Falou. tchau, pessoal.